Imagine por um momento que a vida pudesse mudar completamente com uma única escolha. Pense no peso de uma decisão capaz de transformar destinos, curar feridas profundas e desafiar tudo o que parecia certo. Agora imagine um pai rico, cercado por mansões, carros luxuosos e festas milionárias, olhando para a própria filha e dizendo: escolha uma nova mãe entre as mulheres mais ricas que você encontrar. E então, ela surpreende a todos ao apontar para alguém completamente diferente à humilde jardineira da mansão. Você está no canal As Histórias Dignas. E hoje, eu prometo que essa história vai mexer com o seu coração. Tudo começou em uma cidade onde a riqueza de um homem chamado Augusto era comentada em cada esquina. Empresário de sucesso, ele era dono de hotéis, construtoras e investimentos que pareciam não ter fim. Mas apesar de todo o dinheiro, havia um vazio que nem os melhores vinhos ou viagens ao redor do mundo conseguiam preencher. A perda de sua esposa, Helena, falecida anos antes em um acidente trágico. Sua filha, Lara, tinha apenas 8 anos quando a mãe se foi. Desde então, a menina cresceu cercada de cuidados materiais, mas carecendo do afeto materno que nenhuma governanta, professora, particular ou babá de luxo conseguiu substituir. Augusto, embora presente em termos de conforto, era ausente nas emoções. Ele amava a filha, mas expressava esse amor de forma prática, garantindo que ela tivesse tudo do bom e do melhor. Com o tempo, Augusto começou a ouvir dos médicos e psicólogos que Lara precisava de uma figura materna para seu equilíbrio emocional. Isso o fez pensar em algo diferente. Talvez, ao invés de escolher ele mesmo, poderia permitir que a própria filha decidisse. Mas Augusto, acostumado a controlar tudo, estabeleceu uma condição curiosa. Lara deveria escolher sua nova mãe entre as mulheres mais ricas e influentes que conhecessem. Era quase como se ele quisesse unir o útil ao agradável. Alguém que amasse sua filha e, ao mesmo tempo, mantivesse o padrão de vida da família. No entanto, ele não sabia que essa decisão abriria espaço para uma das maiores lições de sua vida. Certo dia, Augusto reuniu a filha para conversar. Estavam sentados no jardim da mansão, cercados por rosas, vermelhas, um gramado impecável e o som suave da fonte central. Ele olhou nos olhos dela e disse: Lara, chegou a hora de pensarmos no futuro. Quero que você escolha alguém para ser sua nova mãe, mas ela precisa ser uma mulher especial e também muito rica. Lara franziu a testa. Aquilo parecia estranho. Como assim escolher uma nova mãe? Ela nunca pensou que poderia substituir Helena. E mesmo com a inocência infantil, sabia que amor verdadeiro não vinha com etiquetas de preço. Nos dias seguintes, Augusto apresentou à filha várias mulheres de alta sociedade. Havia empresárias, socialites famosas e até filhas de políticos. Todas vestiam roupas elegantes, carregavam perfumes caros e tinham sorrisos para impressionar. Mas Lara, educada, apenas observava e respondia pouco. Algo em seu coração dizia que nenhuma delas era o que ela procurava. Foi então que, numa manhã ensolarada, Lara estava brincando no quintal e viu Marina, a jardineira da casa, cuidando das flores. Marina era uma mulher simples, de mãos marcadas pelo trabalho, mas com um olhar doce e voz suave. Sempre que via Lara, fazia questão de conversar, contar histórias de sua infância no campo e, às vezes, ensinar a plantar mudinhas. Ao contrário das visitas ricas, Marina não tentava impressionar. Ela apenas era ela mesma. Lara se aproximou, sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois perguntou: Marina, você já foi mãe? A jardineira sorriu e respondeu: Não, mas sempre cuidei das minhas sobrinhas como se fossem minhas filhas. E acredito que ser mãe é mais sobre amar e cuidar do que qualquer outra coisa. Essas palavras ficaram ecoando no coração da menina. Quando chegou o dia da decisão, Augusto se preparou para ouvir o nome de alguma mulher poderosa que ele havia apresentado. Mas Lara, com um brilho nos olhos, disse: Papai, eu já escolhi. Quero que minha nova mãe seja a Marina. O silêncio tomou conta do ambiente. Ele ficou sem reação. Marina, a jardineira, uma mulher sem fortuna, sem títulos, sem influência no mundo dos negócios. Aquilo contrariava totalmente o que ele havia imaginado. Mas Augusto, orgulhoso demais para reagir de imediato, apenas disse que pensaria no assunto. No fundo, estava em conflito. Parte dele queria respeitar a escolha da filha. Outra parte se sentia humilhada por imaginar o que os outros diriam.
sobre o milionário que escolheu casar com a jardineira da própria mansão. Nos dias seguintes, Lara parecia mais distante do pai. Percebia que ele estava resistente à sua escolha, e isso a deixava triste. Já Marina, mesmo sabendo do pedido incomum, continuava trabalhando normalmente, sem esperar nada em troca. Essa atitude genuína mexia cada vez mais com Augusto, que começava a se questionar sobre o que realmente importava na vida. Agora eu quero que você reflita. Será que no lugar de Augusto você teria coragem de seguir a escolha de sua filha, mesmo que ela contrariasse todas as expectativas? Diga nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade e ser sempre uma pessoa melhor. Augusto não conseguia tirar o assunto da cabeça. Durante reuniões de negócios, ao assinar contratos ou ao fechar acordos milionários, a imagem de Lara sorrindo para Marina surgia como um lembrete incômodo. Como poderia sua filha ter escolhido a jardineira, quando ele tinha apresentado mulheres influentes capazes de oferecer a ela tudo que o dinheiro podia comprar? Ele se perguntava, será que minha filha não entende o valor da segurança, do status, das conexões que uma mulher rica poderia trazer? Mas no fundo, Augusto sabia que não era sobre dinheiro. Ele tinha visto nos olhos de Lara algo que há muito tempo não via. Confiança verdadeira. No café da manhã de um sábado, Augusto tentou retomar a conversa com Lara. Filha, eu entendo que você goste da Marina, mas você tem certeza dessa escolha? Ela não tem os mesmos recursos que as outras mulheres que conhecemos. Lara, mexendo no suco de laranja com a colher, respondeu calmamente. Papai, você me disse para escolher uma nova mãe. Eu escolhi a pessoa que mais me lembra a mamãe não pelo rosto, mas pelo jeito de cuidar. Dinheiro não dá abraço. Não conta história antes de dormir. Não escuta quando a gente está triste. Marina faz tudo isso. As palavras da filha penetraram fundo no coração de Augusto, mas ele ainda resistia. A pressão da sociedade não ajudava. No clube de golfe, amigos faziam piadas sutis. Soube que sua filha escolheu a jardineira? Riam disfarçando como se fosse brincadeira. Esses comentários alimentavam a dúvida dentro dele. Augusto sempre foi orgulhoso, e a opinião dos outros ainda pesava demais. Enquanto isso, Marina permanecia alheia à agitação que seu nome causava. Continuava cuidando das plantas com o mesmo carinho de sempre, e de forma quase imperceptível, também cuidava de Lara de um jeito especial. Quando a menina caía e ralava o joelho, era Marina quem a pegava no colo e soprava o machucado. Quando Lara estava entediada, era Marina quem inventava histórias sobre as flores do jardim que falavam entre si para alegrá-la. Essa naturalidade começou a tocar Augusto de um jeito inesperado. Ele se lembrava de quando Helena, sua esposa, fazia coisas parecidas simples, mas repletas de amor. Certa noite, Augusto passou pela janela da cozinha e viu uma cena que ficou gravada em sua memória. Marina estava sentada no chão com Lara, as duas cercadas por potinhos de terra e mudas de plantas. Lara ria de algo que Marina contara. Não havia luxo, nem cenário elaborado, apenas uma conexão verdadeira. Naquele instante, Augusto sentiu algo estranho. Uma mistura de saudade, ternura e medo. Medo de perder a filha para um mundo que ele não compreendia mais. Ainda assim, não estava pronto para aceitar. No domingo seguinte, Augusto decidiu levar Lara para um almoço em um restaurante sofisticado, junto com uma das mulheres ricas que ele ainda considerava candidata, ideal para ser a nova mãe. A mulher impecavelmente vestida passou a maior parte do tempo falando de viagens, eventos e investimentos. Pouco se dirigiu a Lara, exceto para perguntar mecanicamente sobre a escola. Lara, silenciosa, apenas olhava para o prato. Quando voltaram para casa, ela disse, Papai, quando a gente almoça com a Marina, ela me pergunta se estou feliz. Hoje, ninguém perguntou isso. A simplicidade e a verdade na frase da filha deixaram Augusto sem resposta. Os dias se arrastaram, e a distância emocional entre pai e filha aumentava. Augusto sentia que estava perdendo algo precioso. Um sábado à tarde, enquanto Lara brincava no quintal, ele se aproximou de Marina para conversar. Você sabe o que a Lara pediu, não é? Disse ele, com o tom sério. Marina assentiu. Sei, mas não estou esperando nada, Sr. Augusto. Eu amo essa menina como se fosse minha filha. E isso não depende de títulos ou papéis. Mas você entende que o que ela quer é algo grande demais? Que envolve a minha vida também, insistiu ele.
Marina olhou nos olhos dele sem medo. Entendo. Mas também entendo que amor de verdade não se mede pelo que parece certo para os outros. Aquela frase mexeu profundamente com Augusto. Pela primeira vez, ele começou a pensar que talvez estivesse preso a um orgulho que o impedia de ver o que estava bem na sua frente. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, algo aconteceu. Certa manhã, Lara não apareceu para o café. Augusto foi até o quarto dela e a encontrou deitada, pálida, com febre alta. O médico foi chamado às pressas, diagnosticando uma infecção que precisava de acompanhamento imediato. Marina foi quem ficou ao lado de Lara o tempo todo, trocando compressas, de água fria e segurando a mão da menina. Enquanto isso, Augusto observava em silêncio, percebendo que, naquele momento de fragilidade, era Marina quem oferecia o colo e o cuidado que ele, mesmo como pai, não sabia como dar. Na madrugada seguinte, Lara despertou e, com voz fraca, disse ao pai: "Papai, se a mamãe estivesse aqui, eu queria que ela fosse como a Marina." O coração de Augusto se apertou como nunca antes. Pela primeira vez, lágrimas escaparam sem que ele pudesse controlar. Agora eu quero que você pense. Quantas vezes deixamos que a opinião dos outros impeça a gente de fazer o que é certo? Se estivesse no lugar de Augusto, você seguiria a razão que o mundo te impõe ou o amor que o coração sente. A noite em que Lara disse aquelas palavras ficou gravada como uma marca na alma de Augusto. O empresário acostumado a reuniões frias e decisões calculadas de repente, se viu vulnerável diante de uma menina febril e de uma mulher simples que, sem pedir nada em troca, oferecia tudo o que tinha: cuidado, carinho e presença. Nos dias seguintes, Lara começou a melhorar, mas algo também começou a mudar dentro do próprio Augusto. Ele percebeu que, por mais que tivesse tentado controlar as coisas, a vida sempre encontrava um jeito de mostrar o que realmente importava. Marina não era uma mulher de posses, mas possuía algo que dinheiro nenhum comprava: a capacidade de se doar inteiramente a quem amava. Uma manhã, Augusto se levantou mais cedo que o habitual. Ao atravessar o jardim, encontrou Marina ajoelhada replantando algumas flores que haviam murchado com a última chuva. Ela cantava baixinho, uma melodia simples, quase como uma prece. Por alguns minutos, ele apenas ficou observando. Aquela cena tinha uma paz que ele não sentia há anos. Marina chamou com a voz menos firme que de costume. Ela se levantou e limpou as mãos no avental. "Bom dia, senhor Augusto. Eu queria agradecer", ele disse, hesitando, "pelo que fez pela Lara, pelo que faz todos os dias." Marina sorriu de um jeito tímido, mas sincero. "Não precisa agradecer. Ela é especial demais para não ser cuidada." Essa conversa ficou ecoando na mente dele durante todo o dia. Pela primeira vez, Augusto se perguntou se não estava perdendo tempo tentando moldar a vida da filha conforme suas próprias ideias, em vez de simplesmente ouvir o que ela queria. Mas, como todo coração em conflito, Augusto ainda tinha medos. E como se o destino quisesse testar suas intenções, uma situação inesperada aconteceu. Um convite chegou até ele. Uma grande festa de gala organizada por uma das famílias mais influentes da cidade. Seria a oportunidade perfeita para reforçar alianças comerciais e mostrar que continuava no topo. E foi justamente nessa festa que Augusto reencontrou algumas das mulheres que havia apresentado a Lara como candidatas à nova mãe. Elas eram elegantes, sorridentes, e cada uma fez questão de lembrar a ele o quanto aquela escolha da jardineira era um absurdo. "Augusto, você não pode se rebaixar assim", disse uma delas com um tom paternalista. "Pense no seu prestígio." Essas palavras reacenderam a dúvida. No caminho de volta para casa, Augusto estava pensativo. Não queria que a filha fosse motivo de piada, ou que sua decisão fosse vista como fraqueza. Mas ao entrar na mansão, ouviu risadas vindas do quintal. Era Lara, brincando com Marina e um filhote de cachorro que a jardineira havia encontrado abandonado e decidido cuidar até encontrar um lar. Augusto parou para observar. A filha estava genuinamente feliz. Não havia luxo ali, mas havia algo que nenhuma festa de gala conseguia oferecer. No dia seguinte, Augusto decidiu fazer algo diferente. Chamou Lara e Marina para um passeio no campo, longe das luzes e da formalidade da cidade. Foi uma experiência simples: caminhar por trilhas, fazer um piquenique à beira de um lago, contar histórias. Mas para Augusto foi revelador. Ele viu como Marina incentivava Lara a explorar, a se sujar de terra sem medo,
a perguntar sobre as coisas ao redor. Não havia distância entre elas, era como se fossem mãe e filha há anos. Na volta para casa, Lara adormeceu no carro com a cabeça apoiada no colo de Marina. Augusto dirigia em silêncio, sentindo uma estranha tranquilidade. Aos poucos as peças começavam a se encaixar. Talvez a escolha de Lara fosse, na verdade, a escolha mais sábia que poderia ser feita. Mas havia um último obstáculo. Na segunda-feira, Augusto recebeu uma ligação do conselho administrativo de uma de suas empresas. Um dos diretores, que também era amigo de longa data, foi direto. Augusto, estou falando como amigo. Você vai mesmo levar adiante essa história da jardineira? Isso vai repercutir mal no mercado. Vai parecer que você perdeu o rumo. Augusto, que antes teria ficado abalado, respirou fundo. Não respondeu imediatamente. Apenas disse que ainda estava pensando. Mas, no fundo, ele sabia. Essa decisão não poderia ser tomada para agradar os outros, e sim para honrar a verdade que começava a enxergar. Naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim, Augusto viu Marina sentada em um banco, olhando para as estrelas. Ele se aproximou devagar. Está pensando em quê? Perguntou. Na vida e como às vezes ela coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Você acredita nisso? Acredito. E acredito que a Lara também acredita. Essa conversa simples foi o empurrão que faltava. Augusto começou a se preparar emocionalmente para dar uma resposta definitiva à filha. Mas antes ele queria ter certeza absoluta de que estava pronto para enfrentar o julgamento de todos e, acima de tudo, para abrir o coração de verdade. E você? Acha que ele vai seguir o coração ou vai ceder à pressão da sociedade? Escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade e ser sempre uma pessoa melhor. O dia amanheceu claro, mas dentro da mansão de Augusto havia uma atmosfera de decisão. Ele sabia que não podia adiar mais. Lara merecia uma resposta. Marina merecia clareza. E ele mesmo merecia parar de viver, dividido entre o que sentia e o que os outros esperavam. Augusto passou a manhã caminhando pelo escritório, lembrando-se de cada momento desde que Lara havia feito sua escolha. Lembrava-se da febre da filha, dos cuidados de Marina, das conversas simples que tinham mais valor que qualquer discurso de negócios. E também lembrava das risadas sinceras no jardim, dos olhos brilhando ao falar de flores e da paz que sentia quando as via juntas. Ao meio-dia, ele pediu para que Lara e Marina se encontrassem com ele no jardim, o lugar onde tudo havia começado. Marina veio com seu avental de trabalho, ainda com um pouco de terra nas mãos. Lara veio correndo, curiosa. Papai, o que foi? Perguntou a menina, olhando para ele com expectativa. Augusto respirou fundo. Sentia que seu coração batia mais forte que o normal. Olhou primeiro para Lara. Filha, quando eu te pedi para escolher uma nova mãe, eu achei que sabia exatamente o que seria melhor para você. Eu pensei em status, em riqueza, em alianças, mas eu estava errado. Você me mostrou algo que eu havia esquecido, que amor e cuidado não têm preço. Lara sorriu tímida, mas com os olhos cheios de esperança. Ele então se voltou para Marina. Marina, eu sei que isso pode parecer inesperado, mas eu quero te perguntar. Fez uma pausa, sentindo as palavras ganharem peso. Você aceitaria se tornar parte oficial da nossa família? Não apenas como a mulher que cuida do jardim, mas como a mulher que conquistou o coração da minha filha, confesso também o meu. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos se encheram de lágrimas, não pela proposta em si, mas pelo reconhecimento genuíno que havia nela. Augusto, eu nunca imaginei isso e não quero que faça por obrigação ou por piedade. Não é obrigação, respondeu ele com firmeza. É porque eu finalmente entendi o que realmente importa. Lara, incapaz de conter a alegria, abraçou Marina com força. Eu disse que você seria a melhor mamãe do mundo, exclamou. Aquela cena simples se tornou o momento mais valioso da vida de Augusto. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele sentiu que a família estava completa de novo. Não pela formalidade de títulos ou pela aparência diante da sociedade, mas pela verdade e pelo afeto que compartilhavam. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Como esperado, houve comentários, olhares e até críticas veladas. Alguns diziam que Augusto havia perdido a cabeça, outros que ele estava se rebaixando. Mas, surpreendentemente, nada disso o abalava. Ele descobriu que, quando o coração está em paz com uma decisão, a opinião externa perde força. Marina, por sua vez,
continuou sendo quem sempre foi. Não tentou se transformar para se encaixar no mundo luxuoso de Augusto. Ao contrário, trouxe simplicidade para dentro dele. A mansão, antes silenciosa e fria, agora ecoava com risadas, o aroma de bolos assando e o som de Lara correndo pelo jardim com o cachorro. Um momento marcante aconteceu alguns meses depois, no aniversário de Lara. Augusto organizou uma festa no próprio jardim, aberta para vizinhos e amigos, sem a ostentação habitual. Quando foi hora de cantar parabéns, ele pegou o microfone e disse: "Hoje eu não celebro apenas o aniversário da minha filha. Eu celebro também a escolha que ela fez meses atrás, uma escolha que mudou nossas vidas. Ela me ensinou que riqueza de verdade é ter ao lado pessoas que nos amam de forma sincera, e por isso agradeço a Marina que aceitou não apenas cuidar do jardim, mas também cuidar dos nossos corações." Aplausos e lágrimas marcaram o momento. Até mesmo alguns dos que criticaram a decisão de Augusto começaram a vê-la com outros olhos. No fim daquela noite, Lara se aproximou do pai e disse: "Papai, agora a mamãe Helena pode descansar feliz, porque a gente está bem." Augusto a abraçou com força, sentindo uma paz profunda. E assim, a história de um milionário que pediu à filha para escolher uma nova mãe entre as ricas e ouviu como resposta: o nome da jardineira, tornou-se uma prova viva de que o amor não segue roteiros previsíveis. Às vezes, as melhores decisões vêm do coração puro de uma criança. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade e ser sempre uma pessoa melhor." E não se esqueça de se inscrever no canal As Histórias Dignas, deixar o seu like e compartilhar esta história para que mais pessoas entendam que, no fim, são os gestos simples e sinceros que realmente constroem famílias. Aqui no canal, você vai encontrar vídeos que vão tocar o seu coração e continuar essa reflexão sobre o verdadeiro valor da vida. Clique, porque eles podem transformar a maneira como você vê as suas próprias escolhas.